Boa noite. Boa noite. É, onde eu tô aqui, cara, a internet é muito ruim. Então eu deixei baixando aqui o AutoCAD, só que o meu sistema aqui é 64 bits. Eu abaixei Hum. o de 32, aí tá dando um erro. Eu pesquisei rapidamente, que nem tive muito tempo, né? Aí não consigo instalar, não tenho que baixar de novo. Não, pode ser que você tenha que baixar de novo, mas não era para dar erro não, porque se o seu sistema é de 64, você consegue É instalar de 64. 32. Você só não É consegue justamente isso. instalar Então, 64 no 32. no 32. É. Aí o que que aconteceu? Ele manda eu baixar um instalador de 64. Mas isso aí pode ser algum problema na verdade, problema não, pode ser alguma restrição da instalação do AutoCAD, né? Talvez. E aí, tipo assim, não sei se é o meu sistema, o meu computador, não sei. Você pediu para instalar o 2010, não foi? 14, não sei. Tentar instalar uma versão um pouquinho mais antiga. E ele fica aparecendo para mim só do 18. Ele não me dá nem a opção do 2014, Não, 10, não, nem nada. mas se eu não me engano, lá no sistema foi só até 2018. Até no dia semana passada, que eu estava conversando com o pessoal, tinha acho que lá no site só tá indo até o 2018 mesmo. Tem 2018, 19, 20, 21 lá já. Isso. Então esses Aí eu quatro joguei aí. o 2018. Não, não tem Só que eu não problema não. tô conseguindo instalar ele aqui, não. Então, mas tenta fazer, apesar de que vai demorar, né? Porque o software grande, você está falando que a internet está ruim, mas talvez a Então, o solução vai outro é ser essa, 5 você GB. baixar de Aí novo. amanhã eu tô em Cataguás novamente, aí lá é outro nível. Que aqui o troço é feio. Você está onde? Aqui o negócio não é nem mega. Você está em qual cidade, André? Tô em Rio Preto. Ah, Eu tô usando dados móveis. Eu não tô sem internet aqui no hotel aqui. nossa, Aí tá uma lentidão danada. é complicado. Aqui, mas vamos lá então, gente, para a gente poder Beleza. aproveitar. Mas depois, André, qualquer coisa, se der algum problema de novo, você me fala, tá? Então, Olha chegando em só, Cataguás, aí rapidinho eu faço isso, entendeu? Porque tranquilo. ele vai baixando. Aí, tipo assim, ele ficou o dia inteiro baixando. Aí eu tirei ele de lá. Ele tem tipo um gerenciador de download, mas quando eu entro na internet novamente, ele não começa daquele ponto, ele começa a baixar de novo. E aqui Entendi. não dá nem um mega, cara. E aí o negócio Aí é é horrível. dias mesmo. Não, mas amanhã você tenta baixar, então. Beleza, então. Gente, vamos lá então. Olha só, eu tinha comentado para vocês, as nossas aulas de CAD elas vão ser um pouco mais reduzidas, né? A gente vai ter 4 encontros. Esse vai ser o primeiro. A gente ainda tem mais 3 encontros. Então eu vou tentar fazer de forma bem compilada. Eu já vi, tem bastante, tem na verdade metade da turma ainda não acessou nenhuma vez a disciplina de CAD ainda. Então, assim, eu não sei quem que está aqui, ou mesmo quem vai ouvir isso daqui depois da aula gravada, né? Quem não acessou ainda, dá um jeito de acessar, dá um jeito de começar a estudar a disciplina de CAD também, para poder tirar, para a gente poder aproveitar esses encontros, ser mais produtivo, né? Tirar dúvidas, não só eu ficar passando conteúdo, que até igual o Caio colocou, igual a gente já falou aqui, o conteúdo da disciplina de CAD está muito bem colocado lá no sistema. Então, se vocês conseguirem absorver a teoria lá no sistema, que dá para absorver, tem muito vídeo, a apostila está bem construída, a própria videoaula do professor também está bem esclarecedora. Então, se vocês conseguirem absorver isso lá, a gente consegue aproveitar esses encontros nossos para tirar dúvida, para ir além, né? Até mesmo a gente começar a tentar já aproveitar alguma coisa, mostrar. Igual hoje já vou mostrar alguma coisa do AutoCAD para vocês, mas a gente poder aproveitar isso, entendeu? E vocês começarem a usar. Tem mais alguém que não conseguiu baixar o AutoCAD ainda, gente? Ou quem está aqui na sala, todo mundo conseguiu? Lembrando também, gente, que quem que tem a possibilidade de baixar, eu falei lá no último encontro nosso, tem como baixar ele como estudante, né? E se tiver algum problema, me fala para eu tentar resolver. Porque é muito importante vocês terem o AutoCAD para poder
fazer as aulas, né, acompanhar as videoaulas também, as apostilas, porque a partir da unidade, na unidade 4, na unidade 4 para frente, é só falando sobre ferramentas, sobre o uso do AutoCAD, né? Então, tendo o software instalado, vocês conseguem ir acompanhando também, fazendo lá com o que está na apostila. Mas vamos lá, então. As 3 primeiras unidades da disciplina falam, né, dão uma introdução a respeito de como que funciona, do que é o desenho técnico, né? O desenho técnico, ele é uma disciplina, como advindo dos softwares, né, de computação, de desenho, o desenho técnico, esse início do desenho técnico, ele foi ficando um pouco abandonado. Essas técnicas, algumas regras, né, de desenho, elas foram ficando um pouco abandonadas. Mas elas são de extrema importância, a gente entender as normativas, a gente entender as principais regras do desenho técnico, as principais normas que regem o desenho técnico, porque elas são extremamente importantes, porque o que eu falo é o seguinte, o desenho técnico, ele nada mais é do que uma linguagem, é uma linguagem visual, é através do desenho técnico, é através da leitura de um desenho técnico, ou de realizar, de criar um desenho técnico, é que você consegue transferir o que você está pensando, o seu pensamento, seja numa planta baixa, seja num projeto elétrico, seja num projeto de uma peça, no projeto ali de uma peça, de um sistema, é como você consegue transferir o que você pensou, a sua ideia, para o papel, para que outras pessoas possam entender também. Então, nada mais é do que uma linguagem, é uma forma de comunicação. Então, essa forma de comunicação, né, toda linguagem, ela tem uma gramática, ela tem algumas regras. O desenho técnico, ele também tem as suas regras, ele também tem, vamos colocar assim, a sua gramática. Então, é importante a gente entender, a gente saber dessas regras, porque elas auxiliam nesse entendimento, nessa transmissão dessa informação, né? É uma coisa que a gente pensa, a gente transfere para o papel, e qualquer pessoa que tenha o conhecimento sobre as regras do desenho técnico vai poder executar aquele projeto, vai poder tirar daquele desenho ali, né? Tirar do papel e transformar numa peça, fazer tirar do desenho talvez uma planta baixa e construir uma casa. Quem tem o conhecimento, quem consegue ler uma planta, consegue fazer essa transferência, né? Então, a gente tem algumas regras. No desenho técnico, a gente tem algumas normas que são extremamente importantes. Eu vou mostrar algumas para vocês aqui. Lá na apostila tem todas essas normas também, tem muito do que eu vou mostrar aqui para vocês. E tem alguns detalhes, algumas coisas que são mais importantes, algumas coisas que já ficaram um pouco menos usuais, né? Com a questão dos softwares, algumas coisas ficaram para trás, né? Porque o desenho técnico, antes, ele era feito de forma manual, né? As plantas, os desenhos. Hoje a gente já tem, quase ninguém mais utiliza prancheta hoje para poder fazer desenhos técnicos. É um ou outro ainda, é numa situação ou outra ainda que a prancheta é utilizada. Mas, na grande maioria, na esmagadora maioria das vezes, a gente vai fazer os desenhos técnicos através de software, desse software, né? Seja o SolidWorks, o AutoCAD, que a gente está trabalhando aqui, alguma ferramenta dessa de desenho. Mas vamos lá. A primeira norma que a gente vê aí é uma norma que define a folha de desenho e o layout de dimensões. Essa norma, a 10068, ela é de 87, e ela define, ela estabelece o formato da série A. Essa série A, que é o A0, A4, A1, A2, o A3, são os modelos padrões de desenho técnico, os modelos padrões de folha de desenho técnico. A gente pode ter variações, né? Pode ter aumento dessas folhas, a gente pode pensar no A5, ou num A0, num desenho, numa folha ainda maior do que o A0, né? Mas a gente sempre pensa, tem uma regra, né? Igual tem aqui nesse desenho lateral, aqui nessa figura 4, estabelece uma regra que, por exemplo, o A1, ele é a metade do A0, ou seja, se eu quiser uma folha maior do que o A0, eu teria que dobrar o tamanho do A0, eu teria que ter 2 A0 juntos. O A1,
o A1 é a metade do A0, o A2 é a metade do A1, o A3 eu sempre tenho a metade do valor dessa folha. Então, isso a gente consegue entender até depois lá nas dobras, que a gente vai ter uma outra norma falando sobre isso, a gente entende essas informações, essa orientação. Então, as folhas básicas, as dimensões básicas, os formatos básicos da padrão, vamos dizer assim, do formato da série A, são esses 5 que estão aparecendo aí. O A0, A1, A2, A3 e A4. O A4 é o menor e o A0 é o maior. O A0, e aí tem essa questão da folha na horizontal e da folha na vertical. Todas essas folhas aqui, ó, A0, A1, A2 e A3, elas são utilizadas na horizontal, ou seja, a maior dimensão dela é a dimensão horizontal, tá certo? A única folha, o único formato aí da série A que a gente utiliza ele na forma vertical vai ser o A4, onde eu tenho a altura, né, maior do que a largura. Todas as outras 4 aqui, ó, A3, A2, A1 e A0, a gente utiliza no formato horizontal, tá certo? Onde a gente tem as maiores dimensões aqui. Normalmente, a gente vai escolher a folha que a gente vai desenhar, né? A gente vai escolher o formato, o tamanho da folha, de acordo com o desenho que a gente for fazer e de acordo com a escala que a gente for utilizar. Então, se eu precisar, mesmo que seja um desenho, qualquer desenho cabe em uma dessas folhas. É só eu pensar na escala, né? Se eu reduzir muito o desenho, eu consigo colocar ele no A4. Mas a gente vai ver, tem algumas regras, tem uma norma falando sobre escala também. A gente tem desenhos que tem por padrão algumas escalas. Por exemplo, plantas baixas normalmente são desenhadas em escala de 1:50. Então, dependendo do tamanho dessa planta baixa, das dimensões desse prédio, né, a gente vai ter que escolher o formato aí que a gente vai utilizar, A0 ou A1 aí, para a gente poder colocar essa planta baixa e não prejudicar a leitura daquela planta. Ou seja, se eu coloco uma escala, se eu faço a planta numa folha muito pequena, ou seja, se eu reduzo muito a escala daquela planta, eu dificulto a leitura daquela planta. Então, a gente tem esses formatos maior, justamente para a gente poder utilizar escalas maiores, né, e visualizar melhor a planta, visualizar melhor as informações do desenho. Ainda nessa norma, a gente tem a questão dos limites, que são as margens. Todo desenho técnico ele é feito nessas folhas, eles são feitos com margem. E aí a gente tem, né, que são 2 áreas dentro do desenho. A gente tem a margem, que aqui a gente tem o limite do papel, a gente tem a margem, e aí a gente vai ter sempre 2 medidas de margem diferentes, eu vou explicar para vocês, e a gente tem o espaço do desenho, que é definido, né, delimitado por esse quadro aqui, ó. Então, a gente sempre vai ter uma folha dessa forma aqui. As margens, para os formatos A0 e A1, a margem da direita, ou seja, essa margem aqui, ela vai ser de 10 milímetros. E a margem da esquerda vai ser de 25. Para o A2, A3 e A4, essa margem que diminui. A gente tem essa margem valendo 7 milímetros. A margem superior e inferior, elas sempre vão seguir a medida da margem direita. Então, observa que essa planilha aqui, essa tabela aqui é uma tabela da norma. A norma não apresenta valor para a margem superior e inferior, mas a gente sempre vai utilizar o mesmo valor que a gente utilizou na margem direita, vai se vir para a margem superior e inferior. E a margem esquerda sempre vai ter esse valor de 25 aqui. Esse valor de 25, esse valor maior na margem direita, a gente tem esse valor por um motivo muito simples. Porque quando a gente tem uma planta, né, a gente vai fazer o arquivamento dessa planta, a gente pode fazer a perfuração, ou seja, a gente vai perfurar essa planta e vai arquivar ela numa pasta. Então, a gente precisa ter aquela margem direita, com a margem esquerda, desculpa, né, com um aumento, com um tamanho maior, para que a gente possa fazer essa perfuração e esse arquivamento da planta. Então, a gente sempre vai fazer dessa forma aí, essa margem esquerda, ela é maior devido a isso daí. E aí tem a largura da linha do quadro aí também, ó. Essa largura da linha do quadro,
ela é estabelecida por uma outra norma aí, pela norma 8403, mas é o que eu falo com vocês que caiu-se muito em desuso. Quase, hoje em dia, se a gente for pegar a grande maioria dos desenhos técnicos, a gente não tem uma grande variação de largura de linha, ou seja, de pena, né? A gente chama essa largura de linha de pena. A gente tem pouca variação de pena. Hoje em dia, quase todas as plantas elas são impressas com a mesma pena, com a mesma largura de linha. Existe algumas diferenças de largura de linha em algumas, talvez em achura, que eu vou falar com vocês o que é, em algumas situações mais específicas. Mas, de forma geral, a planta inteira ela é sempre impressa, né? Com a mesma largura de linha. Mas o certo, né, o correto, são essas larguras de linha aí que a gente tem aí na norma. Muitas coisas, gente, que a gente vê na norma, elas caíram em desuso e elas não são cobradas por ninguém. É o que eu falei com vocês. Por exemplo, esse início, a grande parte desse início aqui da disciplina de CAD, por exemplo, eu vou chegar com uma planta baixa, né, com uma planta arquitetônica dessa, na prefeitura para fazer a solicitação lá do alvará para construção. O técnico lá da prefeitura, ou até mesmo o próprio engenheiro da prefeitura, ele não vai fazer uma conferência da largura da margem. A margem, ela pode ter... É lógico que a margem esquerda ela vai prevalecer, né? Porque ela vai ser um pouco maior, mas não vai haver ali uma implicância sobre 1 milímetro, ou 1 milímetro a mais, ou 1 milímetro a menos na margem da planta. Então, são coisas que não vão ser cobradas em hora nenhuma, mas são organizadas. Mas a gente tem que seguir, né? A gente segue essas normativas porque elas organizam o desenho técnico. Elas deixam o desenho técnico num formato mais organizado. Então, por mais que a gente não vai ter grandes cobranças, que eu falo isso muito porque tem muita gente, talvez, que já trabalha na área, ou que já teve contato com algumas plantas, fala assim, Geraldo, mas isso não é cobrado, ninguém cobra isso de forma nenhuma. Não é cobrado, realmente não é cobrado, mas a gente tem que trabalhar dentro da norma. Sempre possível, sempre quando for possível a gente trabalhar dentro da norma, a gente trabalha para que a gente faça o desenho da melhor forma possível, mais organizado e o mais claro possível. Ainda dentro da 160... gente, se vocês quiserem fazer alguma ponderação ou alguma pergunta aí, vocês podem ficar à vontade, tá? Ainda dentro dessa folha de desenho, a gente tem aí a escala métrica de referência. Ela sempre vai ser, a gente vai ter ela assim do lado, em algum ponto inferior, e a gente vai ter as referências dessa escala métrica, do valor aí dessa escala. Um outro ponto que a gente tem também, que são aqui nessa folha que a gente apresenta uma numeração. Aqui em cima a gente tem uma divisão, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui do lado a gente tem o A, B, C e D. Essa numeração aqui em cima e esse A, B, C, D aqui, em folhas grandes de plantas, né, em uma planta que tem muitas informações, muitos detalhes, a gente utiliza isso daqui da mesma forma daquele joguinho lá, Batalha Naval. Então, a gente utiliza ali esse sistema de coordenadas para a gente poder identificar um certo pedaço do desenho. Então, numa conversa, ou até mesmo num relatório, num detalhamento da planta na forma de um relatório, a gente pode localizar, falar assim, ó, esse detalhe, esse local, essa informação vai estar descrita lá na planta no setor A1. Então, vai ser ali nesse quadradinho aqui, ó. Ou no setor A2, que vai ser nessa região aqui, ou B2. Então, com esse sistema de referência, a gente facilita, a gente otimiza a leitura da planta, principalmente quando a gente estiver utilizando uma folha muito grande, um A0 ou um A1. Então, a gente consegue otimizar essa leitura, tá certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Eu não sei se vai estar ali no layout mais na frente, mas aqui, ó, a gente tem a escala, a legenda também aparecendo nessa planta. A legenda, ela é um quadrado onde a gente vai colocar informações, por exemplo,
numa planta baixa, a gente vai colocar informações do endereço, do engenheiro responsável, a própria escala da planta vai vir na legenda, vai ser apresentada ali na legenda. São informações técnicas, um conjunto de informações técnicas que permitem identificar aquela planta, permitem identificar aquele desenho, do que é aquele desenho, a quem ele pertence, quem que é o responsável por aquela planta. Então, isso sempre vai aparecer na legenda. Esse quadro aqui, ele sempre aparece, isso é regra, e tem um motivo também. Na hora que a gente for ver lá a última norma que a gente vai ver hoje, que é a do layout, né? Que é a do layout, não, desculpa, da dobra, né? Da forma de dobrar essas folhas, a gente vai ver que tem um motivo. Ela sempre vai aparecer a legenda, ela sempre aparece no canto inferior direito. Porque lá, quando a gente for dobrar essa planta, essa legenda ela sempre tem que estar visível. Então, ela sempre vai aparecer no canto inferior direito. A gente nunca coloca a legenda em outra área. E, normalmente, também, essa área em cima da legenda aqui, principalmente em plantas em folhas maiores, né, A1, A0, a gente deixa essa área em cima da legenda aqui livre. Para quê? Para um carimbo, para uma anotação técnica. Essa área ela sempre vai ficar livre. Por quê? Porque na hora da planta estar dobrada, aquela folha enorme que é o A1 ou o A0 estar dobrada, ela vai estar dobrada no tamanho de um A4. Vou mostrar isso para vocês. Ela vai estar dobrada no tamanho de um A4. E aí essa área aqui sempre vai estar visível. Então eu vou ter a legenda com as informações técnicas e aqui talvez um carimbo o carimbo da prefeitura ou carimbo de alguma empresa, por exemplo, se for uma planta elétrica, né, que tiver passar pela revisão da distribuidora, a gente sempre vai ter o carimbo dela nessa região aqui. Eu não preciso desdobrar a planta inteira para verificar se aquela planta já foi carimbada ou já foi autorizada aquela planta ali no órgão, né, responsável. Eu não preciso desdobrar, abrir a planta inteira. Eu tenho as informações logo em cima da legenda aqui. Então, quando eu estiver fazendo o desenho, essa área em cima da legenda, a gente tenta deixar ela o mais livre possível. É lógico que em plantas menores, quando a gente fala de A4, de A3, talvez seja difícil a gente deixar essa área toda livre aqui, né? Não justifica. Mas em folhas maiores, a gente sempre tenta deixar essa área aqui livre, para que a gente tenha esse tipo de anotação. A outra norma que a gente tem aí, que eu já até falei dela, ela estava citada lá na 184, é a 8403, que é a aplicação de linhas em desenhos. Essa aplicação de linhas aqui, ó, para projetos, tanto para projeto elétrico, quanto para projetos arquitetônicos, né, projetos, até mesmo projetos civil, essas linhas aqui, elas são um pouco menos utilizadas. A gente utiliza elas mais, igual está aqui nesse desenho aqui embaixo, para projetos mecânicos. Então, a gente acaba não utilizando tanto essa linha aqui, esse tipo de linha. Tem aqui as espessuras, né, dessas linhas aqui, e aí a gente tem, por exemplo, a linha contínua, que vai ser utilizada em contornos visíveis ou arestas visíveis. A linha contínua estreita, que são linhas de interseção imaginária, linha de cotas, linhas auxiliares. Deixa eu até dar um zoom aqui nessa figura, para vocês verem o que eu estou falando. Por exemplo, ó, aqui, ó, nessa figura, se eu olhar aqui, ó, por exemplo, isso daqui é uma peça, né? Então, essa peça aqui, essas linhas mais grossas aqui, ó, são todas de arestas visíveis. Eu consigo visualizar, né? Essas arestas estão em amostra. Linhas mais finas aqui, ó, são, por exemplo, essas linhas de cota aqui, que são linhas mais finas. Essa linha aqui, ó, na verdade, essa linha aqui, ó, que é de centro, é uma linha mais fina. A gente consegue observar linhas mais estreitas. E aí a gente tem outros tipos de linha, que é a contínua estreita, a mão livre, contínua estreita em zigue-zague. Tem uma infinidade de tipos de linha. Tracejada, a tracejada, até que a gente utiliza ela em algumas, tanto na civil quanto na elétrica, que as tracejadas elas servem para representar objetos que estão ocultos. Então, por exemplo, nessa peça aqui, ó, essa linha tracejada mostra uma aresta oculta, uma aresta não visível.
seria alguma coisa que está na parte de trás de uma peça, né? Seria alguma coisa que está, por exemplo, um uso dessa linha nesse, Linha de corte, né? também a linha de corte. Um uso dela na civil também é muito utilizado em escadas. Por exemplo, a escada, quando a gente vai desenhar 2 níveis, né, na planta, a gente tem que. E a gente vai mostrar esses 2 níveis na mesma projeção. planta. De projeção, exatamente. Que aí eu mostro, né, quando eu vou mostrar essa projeção dela, o que está num nível abaixo, por exemplo, no nível térreo. Eu quero mostrar também, quando eu estou fazendo a planta do nível do primeiro pavimento, eu vou mostrar isso de forma tracejada, ou o que está acima também. Eu quero mostrar o que está acima no pavimento, no primeiro pavimento, que está no segundo pavimento, no primeiro pavimento. Essas linhas elas vão aparecer de forma tracejada, porque são linhas de projeção, igual o Caio falou. Então, a gente sempre utiliza esse tipo de linha. Na elétrica também, dependendo se eu estiver passando ela, se eu estiver fazendo um eletroduto, se eu estiver passando alguma informação assim, que está oculto, né? Até eletrodutos, quando a gente representa eletroduto no piso, esse eletroduto ele é representado com linhas tracejadas, a gente não representa ele com linhas contínuas. Então, tem todos esses tipos de informação, né? São menos tipos de linha que a gente utiliza nesses desenhos, igual eu estou falando para vocês, na construção civil ou na engenharia elétrica são uma quantidade menor de tipos de linha, mas a gente utiliza diferentes tipos. E aí, nessa norma, na 8403, a gente tem os tipos corretos, tá certo? Mas a gente vai ficar mais restrito aí, igual eu estou falando, é a contínua mais larga, a contínua estreita, e as linhas tracejadas aí para representar projeções aí ou formas que estão ocultas aí. A outra norma que a gente tem, que é importante também, é a 8196, que é a norma que fala do emprego de escalas. A gente tem 3 tipos de escalas. A gente tem a escala natural e a escala de ampliação ou redução. A escala de ampliação serve para a gente conseguir observar, né? A escala de ampliação ela vai ser utilizada, por exemplo, numa planta, quando eu quero representar um objeto muito pequeno naquela planta, que é muito pequeno, ele é menor do que o restante do desenho, né? A folha. Então, eu quero aumentar ele, mostrar mais detalhes, detalhar aquele objeto. Isso pode ser utilizado, talvez, numa peça específica de uma estrutura, ou pode ser utilizado quando eu estou fazendo um desenho ali de um painel elétrico, eu preciso mostrar algum detalhe em tamanho maior daquele painel, eu posso utilizar uma escala de ampliação para representar aquele desenho. Mas o mais comum que a gente tem são as escalas de redução, que são as escalas que pegam um desenho real e transformam ele num desenho menor. É o que a gente faz, por exemplo, na planta baixa, né? A gente não tem uma folha do tamanho de uma casa. Então, a gente pega aquelas dimensões reais e reduzem aquelas dimensões, tá certo? A escala de ampliação, o número maior vai sempre vir primeiro, e na escala de redução, o número maior sempre vai vir depois do 1, tá certo? Ele vai vir em segundo aqui. Então, a escala de ampliação, o número maior vem primeiro, e a escala de redução, o número maior vem depois aqui, tá certo? Em segundo. Escalas normalmente, por exemplo, escalas para projetos elétricos residenciais ou para projetos elétricos industriais ou até mesmo para projetos residenciais, são escalas, por exemplo, uma planta baixa, ela vai variar em escala de 1 para 75, 1 para 50, tem plantas até de 1 para 100, dependendo ali do tamanho do ambiente. Projetos, né, mais da área de, até mesmo para mostrar um terreno, um projeto de um loteamento, a gente já vai usar escalas maiores, né, de 1 para 200, de 1 para 500. Então, a gente já tem escalas que vão reduzir mais. E a escala de ampliação também, a gente sempre utiliza as escalas de ampliação, elas não são tão grandes, a não ser que eu tenha um objeto muito pequeno, né, e preciso mostrar ele, mas normalmente a gente utiliza escalas de ampliações menores, que são essas daqui mesmo que estão aparecendo aí na norma. Escalas de redução, que a gente pode ter escalas bem maiores aí,
que é essas que estão aparecendo na norma, de 1:200, 1:250. Tranquilo até aí, gente? Falei muito já no meu áudio. Sim, tranquilo. Cotagem também, que é uma outra norma muito importante, a norma de cotas, né? A forma da gente cotar. A gente tem uma cota, ela é formada por 3 elementos, que é a linha de cota, que é essa linha aqui, ó, que é a linha horizontal, né? Na verdade, não necessariamente horizontal, mas é a linha que é a cota, né? Que o número está sobre ela. Adriana, eu vou falar um pouco mais devagar, porque eu falo muito rápido, aí talvez fica cortando. Eu vou falar um pouco mais devagar, que aí talvez melhore o áudio, tá? Então, olha só, para planta de cotas, para cotagem, desculpa, planta de cotas não. Quando a gente está falando de cotas, a gente tem 3 elementos importantes na cota. E muitas das vezes, até mesmo em outras normas, a gente vai ter como referências esses 3 nomes, que é a cota propriamente dito, que é o número, né, a dimensão daquele pedaço ali do desenho que a gente está colocando essa cota, a linha auxiliar, que é a linha que vai do desenho, do ponto do desenho, até a linha de cota. E a linha de cota, propriamente dito, que é a linha onde a cota, né, o número está sobre ela. A gente coloca sempre o número em cima da cota aqui, tá certo? Existem cotas, por exemplo, plantas, que a gente observa a cota no meio aqui da linha de cota, né? A gente secciona a linha de cota aqui e esse número ali aparece no meio da cota. Se a gente for observar pela nossa norma, pela NBR 100, 126, 10.126 aí, o correto é a cota ficar por cima da linha de cota, né? É o que eu falei com vocês, ninguém vai implicar em momento nenhum, assim, num órgão público ou até mesmo numa empresa, igual a distribuidora de energia, ninguém vai implicar com isso, né? Que a sua cota não está sobre a linha de cota, ou que você trabalhou com a cota de forma errada. Ninguém vai fazer esse tipo de implicância. Mas é o correto. Dentro da norma, a gente sempre trabalha com isso, tá certo? Existe 2 formas de representar a cota também. Isso aparece na norma das 2 formas. Uma das formas que a gente chama de traço arquitetônico também é essa representação da cota com um traço oblíquo. No final da linha de cota, a gente encerra a linha de cota com um traço, né, na diagonal aí, um traço inclinado aí. A gente chama isso de traço arquitetônico ou desse traço oblíquo aí. E tem uma outra forma de cota que é utilizando a seta. A norma traz essas 2 possibilidades, mas normalmente em projetos arquitetônicos a gente trabalha mais com o traço oblíquo. Se vocês forem ver lá no AutoCAD, né, o AutoCAD até chama esse traço oblíquo aqui, ó, de traço arquitetônico. Então a gente tem essas 2 possibilidades aí. Aqui eu tenho alguns exemplos de cota aqui, né? A cota mais simples, são as cotas lineares. Aqui nesse desenho aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui só para vocês verem. Eu tenho aqui uma cota de graus, que é o ângulo, né, a abertura aqui a distância angular entre esses 2 segmentos de linha aqui, no desenho. Aqui embaixo também eu tenho uma outra cota de ângulos. Aqui, ó, é uma cota de diâmetro. Quando eu tenho dessa forma aqui, ó, esse C aqui representaria o diâmetro. Se eu substituísse isso daqui por um número, né, estaria representando o diâmetro desse furo nessa peça aqui, tá certo? A gente pode ter a cota de raio também, depois eu vou mostrar um exemplo da cota de raio para vocês. E aí tem aqui mais 2 formas de cota aqui, que é essa cota aqui onde a gente teve essa cota, ela apresentou um deslocamento aí na medição, justamente para que ela fique fora do desenho, para que ela apareça realmente fora do desenho,
a linha de cota não se confunda com uma linha do desenho. Então, ela foi deslocada aí. A gente tem que ter muito cuidado na hora de cotar o desenho, a planta, para que essa cota ela não sobreponha, ela não dificulte, ela não polua o desenho. Na norma tem um pedaço que fala exatamente sobre isso, que são cotas redundantes. A gente tem que sempre procurar não ter essas cotas redundantes. Reduzir o número de cotas ao mínimo possível. Então, sempre quando eu puder colocar alguma cota, retirar alguma cota, na verdade, né? Eu não, uma informação que esteja em duplicidade, eu devo retirar. Eu não devo colocar cotas a mais numa planta. Tem muita gente que faz isso, né? Que chega lá, a planta está lotada de cotas, né? Todo pedacinho, todo segmento de linha da planta tem uma cota específica. É lógico que a gente tem que passar todas as informações possíveis, mas a gente pode reduzir essas informações. A gente não... Se o quarto ele tem os dois lados iguais, a gente tem as duas dimensões iguais, eu não preciso cotar os dois lados da planta, entendeu? Eu posso diminuir a quantidade de cotas ao mínimo necessário. Aqui, gente, tem um outro exemplo também que pode aparecer para vocês, que é uma peça que ela foi seccionada aqui, ó. Quando a gente apresenta esse tipo de desenho aqui, ele quer dizer que essa peça, ela apresenta uma dimensão maior. Se a gente fosse representar a peça inteira, ela seria maior do que está nesse desenho aqui, só que ela não tem diferença. Nesse pedaço onde eu mostrei aí, ela está com esse tracejado, com essa linha aí, com essas linhas aqui, não tem informação nenhuma a mais do que ela tem nessa forma onde está mostrando, ou seja, é uma barra. Já que eu não quero desenhar a barra inteira, porque não tem motivo de eu desenhar essa barra inteira. É uma barra, um retângulo. Então, eu diminuo o desenho, mas essa cota que aparece aqui em cima é a cota representando o tamanho total do desenho. Tá certo? Aqui, ó, igual eu falei... Pode falar. Volta o slide, Paulo. Pode. Então, essa cotagem de 50 aí, no caso, está contando essa separação da figura ou não? Não, está contando. É aquilo que eu falei. É como se eu tivesse uma barra inteira de 50. Mas aí na figura, até mesmo se eu fizesse a transferência, se eu medisse na figura, né, na imagem, utilizasse a escala do desenho, eu veria uma imagem menor. Mas ali na cota eu estou utilizando o tamanho total. Eu estou representando o tamanho total da peça. Contando com a separação dela. Contando com a separação. Na verdade, Caio, é porque isso daqui não é bem uma separação. Quando ele está mostrando isso daqui, é isso que eu estou falando. É como porque, vamos supor, num desenho, eu teria que fazer um desenho muito comprido de uma peça. Para que eu possa reduzir o tamanho desse desenho, eu utilizo esse artifício aqui, ó. Eu secciono isso daqui e aí eu mostro a escala inteira, entendeu? Entendi. Você joga uma parte desse para outra tomada para mais detalhamento, né? Exatamente. É igual, por exemplo, tem em rampa, quando a gente faz desenho de rampa, deixa eu ver se eu faço aqui rapidinho para vocês. A gente não vai mostrar a rampa inteira no desenho. Aí tem alguns desenhos que a gente apresenta a rampa dessa forma aqui, ó. Espera aí, deixa eu colocar a linha. Isso aí aparece muito também, Geraldo, em desenho de eixo de máquinas. Isso, exatamente, em desenho de eixo de máquina. Porque eu não preciso mostrar o eixo inteiro. Um raiozinho ali, dá uma quebrada, né? Tipo Isso, exatamente. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Mas o Rodrigo hoje eu estava conversando com o Rodrigo está falando assim comigo, Geraldo, eu faço os desenhos todos na hora, mostro pro pessoal os desenhos, resolvo tudo na hora. Eu falei assim, Rodrigo, eu não tô com essa agilidade toda para fazer desenho na hora assim, não. No AutoCAD eu faria isso aqui rapidinho. No Paint vai mais rápido, mas no AutoCAD, eu tô com o AutoCAD aberto aqui, mas agora que eu lembrei que eu tava com ele aberto. Aqui, ó, tá vendo? Esse desenho desse raiozinho aí, ó, tem muitas peças que aparecem esse raiozinho assim, esse desenho aqui. Isso daqui é da mesma coisa que a gente está fazendo aqui, ó, que é para representar aquilo dali continua, né? Eu tenho informações para lá daquilo dali, mas eu não vou mostrar no meu desenho. Eu estou limitando no meu desenho só essa parte aqui.
Entendi. Aqui, ó, está representados 3 tipos, né? Que é essa seta aberta, a seta contínua, né? A seta fechada e o traço oblíquo. Esses daqui, essas duas aqui, são os mais comuns da gente ver, que é a seta fechada e o traço oblíquo, sendo que esse daqui está mais voltado para desenhos mecânicos e esse daqui, quando a gente está falando de desenhos arquitetônicos, de planta, né, a gente tem mais informação utilizando o traço oblíquo. Esse daqui a gente vai ver mais em desenhos de peça, em desenhos de máquina, a gente tem mais, aparece mais vezes a seta aqui. Aqui tem algumas informações aqui, ó, de cotas de arco. Na verdade, não só de arco, né? Aqui é a medida da corda. A corda é a medida contínua. O valor aqui reto, né? Da distância dessa ponta a outra aqui. Essa daqui é o comprimento do arco, ou seja, o comprimento dessa curva aqui, comprimento linear, e aqui o ângulo de abertura aqui entre essas duas linhas. Então, a gente pode representar dessas 3 formas, né? Aqui o ângulo e o arco, só que aqui é uma cota que está apresentando uma medida, né? Um comprimento, aqui um ângulo. E aqui a distância desse ponto a esse ponto, mas de forma linear. Tá certo? Aqui, ó, é o que eu falei com vocês. Quando a gente representa cota de raio, normalmente a cota de raio ela vai ser representada dessa forma aqui. Ela é uma seta que a gente coloca ela, a ponta da seta, ela é encostada no elemento que a gente quer representar o raio, e a gente tem esse R junto com o valor do raio. Então, por exemplo, observem aqui, essa figura aqui, ela é composta, deixa eu dar um zoom nela aqui, deixa eu aumentar ela aqui. Essa figura aqui, ela é composta de 1, 2, na verdade esse daqui não está cotado, mas aqui tem 1, 2, 3 elementos que são segmentos de uma circunferência. Essa circunferência, ela tem um raio. E aí, esse raio, ele é definido com essa cota. Então, por exemplo, essa aqui é uma circunferência maior, né? Então, o raio dessa circunferência aqui é 120. Essa daqui, ó, é uma circunferência menor, seria um círculo menor aqui. Então, eu tenho um raio menor de 4 aqui. Essa daqui seria um pouquinho maior, teria um raio de 6. Deu para entender essa cota de raio aqui, gente? Sim. Vamos dizer assim, eu só estou mostrando um pedaço da circunferência, mas eu balizo, eu faço a informação, essa inclinação dessa circunferência através do raio dela, né? Até mesmo se a gente estivesse desenhando isso no AutoCAD, eu poderia desenhar a circunferência toda e cortar, né? Só o pedaço que eu quero ali no meu desenho. Aqui a distância, aqui o tracejado sendo utilizado aqui para marcar, para delimitar o centro desses furos, ó, que seria a delimitação da linha de centro, e a distância entre os centros desse furo aqui, ó, esses tracejados aqui são linhas auxiliares, que a gente chama, né? Eles estão mostrando aqui o centro do furo. E essa cota aqui medindo a distância entre os centros. E aí esses desenhos aqui mais simples também, que estão mostrando as dimensões dessas imagens aí. Lembrando, aqui, ó, as cotas, elas estão aparecendo de forma inclinada, tá vendo? Ó, aqui também de forma inclinada. Tem 2 formas aqui diferentes. Aqui eu tenho uma cota por cima e aqui eu tenho uma cota no meio com a linha de cota, né, seccionada. A diferença desses daqui para esses 2 desenhos aqui, se a gente conseguiu, vocês estão conseguindo observar aí, eu vou falar isso com vocês, é o seguinte, para esse desenho aqui, para fazer a leitura dele, eu tenho que ficar rodando a cabeça, né? Nesse desenho aqui eu não preciso fazer isso, é uma leitura mais confortável, vamos dizer assim. Todas as minhas cotas, que é o mais correto, né? Na norma a gente tem isso daqui como mais correto, na verdade, apesar da linha da cota que tá, essa daqui tá errado, né? Ela teria que ser por cima. E essas daqui também ela poderia ser do lado. Ela teria que ser do lado. Mas essa cota, o número, né? A orientação do número, essa daqui tá mais correta. Porque eu não preciso ficar virando a cabeça para fazer a leitura do número.
Eu tenho que colocar os números sempre na orientação, na horizontal, né? Para a leitura da minha cota ficar correta. Tem até, eu falo isso com o pessoal, né? Tem as cotas, o melhor, o ideal das cotas é a gente escolher 2 orientações só para elas no desenho. Ou seja, 2 posições. Seria na horizontal, a gente medir as coisas na horizontal, e numa dos lados só. Porque aí a gente tem todas as informações de um único lado da planta. Na hora da gente rotacionar aquela planta, ou na hora de fazer a leitura da planta, isso fica mais fácil também. E aí, por último, a última aí das normas, a gente tem o dobramento de cópia. O dobramento tem uma regra. Se a gente for ver aqui, ó, tá vendo aqui esse desenho aqui? Ele tá mostrando como que essa folha, a folha 0, ela vai ficar dobrada. Essa regra de dobramento aqui, o mais importante da gente entender dessa regra é o seguinte: aqueles valores, tanto lá atrás que a gente viu das margens, quanto o valor da legenda aqui, ele serve para o seguinte: todas essas dobras aqui, todas as dobras, tanto da folha 0, da A1, da A2 e da A3, o objetivo dessas dobras é que a gente tenha no final a informação de uma folha, o tamanho de uma folha 4. Então a gente vai dobrar uma folha 0 do tamanho de uma 4. E o meu objetivo é que essa parte aqui, ó, que esse quadrado aqui seja à frente da minha planta. Então eu sempre tenho que manter esse quadrado aqui, ó, dessa seta aqui, esse pedaço, essa região aqui, ela vai ter que ser à frente. Por isso que eu falei com vocês, quando a gente está falando de legenda, essa área em cima da legenda aqui, ó, a gente sempre deixa ela reservada para alguma anotação. Porque aí a gente não precisa desdobrar a planta toda para saber do que é aquela planta. Até mesmo a legenda, né? A legenda, ela fica nesse canto para justamente isso. Porque eu vou olhando lá várias plantas, né? Várias folhas dessa, e eu sei a informação do que está desenhado ali, do que está naquela planta, sem ter que desdobrar ela e ver a planta inteira. Essas folhas são bem grandes, né? Essa folha aqui, ela tem 1 metro, 1,10 m por quase 1 metro aqui, ó. É 1,18 m por 84 centímetros. Então, são folhas grandes. Você ficar abrindo elas simplesmente para você saber o que está na folha, sem a necessidade, não, é difícil, né? Você pensar um projeto que tem várias pranchas, várias folhas, é desnecessário. Então, a gente utiliza isso daqui para a gente poder colocar as informações em cima da legenda aqui, para a gente evitar desdobrar toda a folha para poder retirar alguma informação que não tinha necessidade, que a gente podia ter colocado aqui. Tá certo? Aqui, ó. Pode falar, Caio. O procedimento, ô Geraldo, para fazer isso é só na prática, né? Porque para chegar no finalmente lá, numa folha A4, mas geralmente essas folhas também têm orientação, né? Da onde você começa, né? E vai dobrando. Né? Não, Caio, como assim orientação de Não, porque pelo curso que eu fiz de AutoCAD, parece que no finalmente, lá na hora de você configurar o layout da página, tem uma orientação, uns risquinhos que fica entre a margem e o limite da folha, que ele vai te orientando. Você faz a primeira dobra aqui, a segunda ali, não sei o que e tal. Isso. Então, mas isso daí, o AutoCAD em si não põe direto, não. Você pode configurar isso lá no layout, você pode desenhar isso no layout. O melhor é isso, ter essas orientações, sim, porque aí vai facilitar muito na hora de fazer a dobra. Mas ela tem, além dessas vamos dizer assim, dessas orientações, né? Porque é bom mesmo a gente colocar esses tracinhos aqui na hora que a gente está fazendo a planta, a gente tem um layout configurado com esses tracinhos, mas ela tem toda uma ordem da dobradura. Se vocês conseguirem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Pois então, ela o problema é essa ordem, você começar. Então, ela não é fácil de dobrar mesmo, não. Quando você pega uma planta, uma folha 0, ela tem toda uma ordem aqui, tá vendo? Ó? Uma tem que ser para um lado, a outra tem que ser para o outro. Uma tem que ser para o lado, a outra tem que ser para o outro. Você pegar uma planta dessa para você fazer a dobra é complicado.
Mas tem muitos locais, é igual aqui em Cataguases, tem alguns locais que fazem impressão dessas, que é a folha 0, a folha 1, né? Tem que ser impressa em que a gente chama de plotter, né? Que é aquelas impressoras bem grandes. Tem alguns lugares que já te entrega a folha dobradinha, desse jeito aqui, do jeito certo, da norma. Mas tem alguns lugares que não, te entrega a folha enrolada, que é a planta de preguiçoso, né? A planta do engenheiro preguiçoso, que é aquelas plantas enroladas, né? Porque quando a gente dobra, quando a gente transporta ela dobrada, eu tinha até uma aqui dobrada, eu não sei se eu vou achar ela. O problema, sabe o que é? Tem hora que você recebe ela dobrada e abre ela, depois você fica enrolado para dobrar ela de novo. Então, exatamente. Porque a questão é essa, você tem, além de você dobrar ela, aí eu tinha uma planta aqui, depois eu mostro um para vocês. Eu tinha visto ela ontem de ontem. Você tem que dobrar ela do jeito certo de novo, porque senão vira uma munha, né? A planta fica muito complicado. E depois, isso é importante, essa dobradura é importante até para arquivar, para o conservamento, para conservar a planta também, né? É importante trabalhar dentro dessas dobras corretas. E aí a gente vê a necessidade mesmo da norma, né? Porque se você não trabalha, você não faz a margem certa. Você não respeita a margem, você não respeita esse furado. Porque aqui, ó, eu queria até pegar numa outra imagem aqui para mostrar para vocês. Aqui, essa daqui tá melhor, dá para ver. Aqui dá para ver exatamente, ó. Quando eu termino de dobrar, eu tenho aqui a legenda, que essa parte vai encostar aqui. E essa parte aqui, ó, que é a parte essa parte de cá, que é a margem esquerda, ela fica também livre, tá vendo? Eu não dobro por cima dela, que é justamente onde eu vou fazer a furação aqui para poder arquivar. Então, a dobra, ela tem toda uma técnica para você poder fazer ela direitinho, sem ter problema nenhum, e você chegar no finalmente ali de uma planta para você poder fazer o arquivamento dela certinho. É praticamente origami. Isso mesmo. Vamos lá. Gente, olha só, dessa parte de normas era isso. É o que eu falei com vocês. O conteúdo lá é só mesmo para tirar alguma dúvida. Se vocês, depois que fazer a leitura também, fazer os exercícios dessa parte, tiver alguma dúvida lá no sistema, vocês podem me mandar mensagem também, que a gente vai vendo essas dúvidas de vocês. Mas é mais para fazer uma passada geral, né? E porque lá no material do sistema, esse primeiro também de início, está muito bem feitinho. Dá para orientar por lá. Pode falar, cara. Eu tenho reparado, estou na unidade 5 já. Eu tenho reparado que essa disciplina é muito questão técnica e de norma e da utilização do software, né? A gente vai ter alguma disciplina, tipo assim, para mim fazer uma casa, primeiramente você tem que analisar, fazer isso, e você faz as paredes primeiro, não sei, ou é nessa disciplina que a gente trabalha isso? Ô, Caio, olha só, o pessoal do civil sempre me pergunta isso. E aí eu respondo dessa forma. Para você desenhar, vamos dizer assim, para fazer projetos arquitetônicos, a base sua é essa disciplina. Tanto é que depois, quando a gente for para o laboratório, né, agora eu até conversei com o professor titular dessa disciplina, que é o Thales, para a gente fazer, eu vou mandar alguns desenhozinhos para vocês, mas a gente vai ficar muito limitado em peça, e até mesmo a gente pode até fazer algumas plantas baixas, mas são coisas mais simples. Mas depois, quando a gente voltar e a gente for fazer as nossas aulas de laboratório, eu vou ensinar para vocês algumas regrinhas melhores, né? Até mesmo nos nossos próximos encontros também, eu já vou fazer tudo no CAD já, a nossa aula vai ficar toda no CAD, eu já vou ficar dando algumas orientações. Mas aí, a sua pergunta, eu acredito que é mais assim, uma aula específica para projetos de plantas. Você vai ter uma matéria que chama projetos arquitetônicos. Nessa, você vai ver alguns detalhes a mais de planta. Mas desenhos estruturais e tudo mais vai ser na medida que você for fazer nas próprias disciplinas, entendeu? Entendi. Então, aí vai ter disciplina específica que, tipo assim, ó, primeiro passo você construir uma planta, você desenhar a planta baixa e tal, não sei o quê. Essa disciplina é a disciplina para vocês. Vocês vão ter ela, se eu não me engano, ela já é no 5º período de vocês. É logo que as turmas
saem, que vocês separam, né? Começa as disciplinas específicas de cada curso. Aí a de vocês chama projeto arquitetônico. Aí nessa disciplina você vai ter uma orientação da ordem, exatamente dessas necessidades. Porque no projeto arquitetônico a gente vê mais coisas, né? Como código de obra, o próprio estudo das normas mais relacionadas a projeto arquitetônico, que aí vai falando sobre as plantas que tem que compor um projeto, que é a planta estrutural, não, planta baixa, os tipos de corte, isso vai estar tudo lá dentro da disciplina de projeto arquitetônico. Entendeu? De escala, dessas coisas, vai estar tudo mais lá dentro. Essa daqui é mesmo isso que você falou, é uma visão geral do software e do que é desenho técnico de forma geral, para depois vocês poderem... Aí o pessoal da elétrica também depois vai ter algumas disciplinas ali de projeto elétrico residencial. Então vai ter as plantinhas, né, dos projetos elétricos residenciais ou prediais. E aí vocês vão desenhar e vocês vão utilizar o AutoCAD para fazer esses projetos. Então, alguma coisinha a mais do AutoCAD, mais voltado para isso, vocês vão ver nessas disciplinas lá, mais relacionadas a projeto, entendeu? Aí, gente, olha só. Saindo dessa parte de planta, na unidade, isso daqui está mais lá na unidade 1. A primeira parte, né? Essa parte aqui de normas está lá na unidade 2. Eu inverti um pouco para ficar agora esse final mais tranquilo, né? Um pouquinho mais prático aí. Na unidade 1, ele fala sobre sistemas de coordenada. Sistemas de coordenada é super importante no desenho técnico, até mesmo para a gente se localizar. E o AutoCAD, né, que é o software, ele é baseado em sistemas de coordenada. Então, a gente consegue, na hora da gente fazer um desenho, a gente tem que pensar em questão de coordenadas, né? Se eu até colocar na tela aqui para vocês o AutoCAD, para me mostrar isso para vocês. Espera aí. Foi aí, né? O AutoCAD, ele tem aqui um sistema de coordenadas, tá vendo? Um sistema XY aí embaixo. Então, o próprio AutoCAD, ele é baseado num sistema de coordenadas. Então, eu tenho uma coordenada em X e uma coordenada em Y. Se eu pensar no 3D também, eu vou ter um outro eixo, né? Eu vou ter o eixo Z aqui, ó, se eu pensar no 3D. Mas a gente vai ficar mais restrito ao 2D. Então, a gente tem aqui o X e o Y. Sempre a gente vai trabalhar nesses sistemas de coordenada. Deixa eu voltar lá para o meu slide. E aí, de forma bem simples, e eu acho que vocês conseguem entender isso muito claro, a coordenada mais simples que a gente tem são as coordenadas cartesianas, que é um par ordenado, né? Como se eu tivesse um ponto, determinar aqui um ponto A, colocar um ponto aqui, ó. Esse ponto A aqui, ó, que eu chamaria ele, o par ordenado desse ponto A vai ser, primeiro vem o X, então eu tenho 2 no X, e no Y, o que eu tenho no Y? Também 2. Então, esse A aqui, esse ponto A, ele vai ser descrito, né, como um par ordenado. Eu tenho sempre o ponto ali com uma letra maiúscula, ela pode estar acompanhada de um número, mas esse ponto aqui é um ponto... Oh, meu Deus, mexi no desenho. Esse ponto A aqui, ele está representado de uma forma como par ordenado. Eu tenho aqui a coordenada X e a coordenada Y. Sempre é feito dessa forma. Eu acho que isso aí é o mais simples. Todo mundo consegue entender isso de forma muito clara, né? Essa de coordenadas. Lembrando que aí eu posso ter, como eu tenho as coordenadas, eu posso ter elas negativas para o lado de cá, do lado esquerdo do eixo Y, né? Eu tenho X negativo. E abaixo do eixo X eu tenho Y negativo. E aí sempre trabalhando dessa forma. O ponto ele é definido por uma coordenada X e uma coordenada Y. Essa é a mais simples, que é a coordenada cartesiana. Aí lá na apostila,
a gente tem duas representações de coordenadas diferentes, que é a coordenada cartesianas relativas. O que é a coordenada cartesiana relativa? Sempre quando a gente vai fazer, se a gente for pensar num desenho, igual aqui na coordenada, ó, eu estou trabalhando com um ponto zero aqui, ó. Esse daqui é o meu ponto de origem. Se eu colocar um outro ponto aqui nesse desenho, se eu coloco um ponto B aqui, ó, num outro local, meu desenho, vou colocar um ponto B aqui, ó. B seria, a coordenada B seria 4, seria 3,5 aqui, 3,5 em X e 4 em Y. Esse daqui seria o meu ponto B. Isso daqui a gente está trabalhando com coordenadas cartesianas. Então, eu sempre tenho a referência como a minha origem. A referência do ponto A é a minha origem, para que eu possa construir aqui as coordenadas dele, e a referência do meu ponto B é a origem. Quando eu trabalho com coordenadas relativas, então, se eu estivesse traçando aqui uma reta, né? Se eu traçar uma reta aqui que une o ponto A ao ponto B aqui, ó, ela não passa pela origem. Droga, peraí. Não é mais fácil ir para o CAD para explicar isso, não? Vamos lá no CAD para mim colocar o texto. Aqui, ó, só um minutinho. Se eu trabalho com... Se eu vou traçar uma reta aqui entre esses dois pontos, então, quando eu trabalho, eu tracei esses dois pontos com a origem sendo a minha referência. Agora, se eu vou mostrar essa reta aqui, ó, se eu estiver trabalhando com coordenadas relativas, o ponto A, eu posso definir ele como a origem, mas o meu ponto B, a minha origem do ponto B vai ser o meu ponto A. Então, o meu ponto B é como se o meu ponto A se transformasse no zero para o ponto B. Então, o meu ponto B ele não vai ser mais 3,5, e na coordenada relativa ele vai ser arroba. O quanto ele andou em X, então aqui, ó, de 2 até 3,5 ele andou 1,5, e o quanto ele andou em Y, de 2 até 4 ele andou 2. Então, esse daqui seria a minha coordenada relativa, que é o que eu mostro aqui, ó. Seria ao arroba, para identificar que ele é uma coordenada cartesiana relativa. O X com o sinal de mais, de menos, né? Para informar se ele foi para a direita ou para a esquerda. No caso aqui, ó, tanto o meu ponto B, ele está à direita do meu ponto A, então a minha coordenada X é positiva, e ele está acima do meu ponto A, então a coordenada Y é positiva. Se ele tivesse abaixo, se ele tivesse à esquerda do meu ponto A e abaixo do meu ponto A, todas as duas seriam negativas. Se ele tivesse... E aí, assim por diante, né? Não preciso ficar dando todos os exemplos. Mas no sentido para a direita é positivo, no sentido para a esquerda, negativo. A mesma coisa para o Y, né? Para cima ele é positivo e para baixo ele é negativo. Então eu tenho dois tipos de coordenada. Ou a coordenada cartesiana pura, que eu sempre vou ter um ponto zero para ser a referência de todos os meus pontos no meu desenho, ou uma relativa, onde existe uma ordem para os meus pontos. Então, eu estabeleço uma ordem, ó. Primeiro é o ponto A, depois o ponto B. Se eu estivesse construindo um ponto C, o ponto C vai ser relativo ao meu ponto B. É sempre ao ponto anterior, tá certo? Então, por exemplo, se eu fizer um ponto C aqui, ó. Se eu coloco um ponto C aqui, esse ponto C, ele é relativo ao ponto B. Eu estou unindo aqui, continuando com a minha linha aqui, ó. Eu estou unindo aqui o ponto B no ponto C. Então, o meu ponto C, ele é relativo ao meu ponto B agora. Ele não é relativo mais ao ponto A. Então, quanto que eu andei nesse ponto C? Eu andei, saí aqui de 3,5 e fui até 1, então eu andei menos 2,5 em X, e em Y
eu andei 0, porque eles estão na mesma direção, eles continuam em 4. Então, em Y foi 0, tá certo? Então, aqui eu andei 2,5, negativo, e 0. Então, essa daqui é uma coordenada relativa. Eu sempre relaciono ao ponto anterior. Tá certo, gente? Deu para entender essa diferença da coordenada relativa para a coordenada cartesiana? Geraldo, é menos porque está indo da direita para a esquerda, por isso está com menos? Isso, exatamente. Por isso que foi negativo. Entendi. Eu estou andando da direita para a esquerda e eu estou negativo. Tem que lembrar desse arroba, né? Isso daqui é uma arroba. Tem que lembrar desse arroba aí, né, Caio? Esse arroba aqui, ele aparece. Quando eu tenho coordenadas relativas, o arroba aparece. O Caio já fez exercício 1 lá. Eu não sei se foi o 1 ou se foi o 2 que aparece, né, Caio? Aí tem tipo uma pegada, não é bem uma pegadinha, mas tem lá tem que lembrar dessa informação para fazer o exercício lá. Aí essa coordenada relativa é uma das coordenadas, né? No AutoCAD, a gente pode até utilizar ela, o AutoCAD entende essa coordenada. Mas a forma que o AutoCAD entende também, uma outra coordenada que o AutoCAD entende, são as coordenadas polares, que é onde eu trabalho com um ângulo. Então, eu estabeleço uma distância primeiro, é como se eu estivesse falando para determinar um ponto no espaço, eu posso determinar ele através de um ângulo. Então, de uma distância e de um ângulo, né? Que seria um comprimento e um ângulo. Qual que é eu tenho um ponto 0, então eu estabeleço um comprimento, e qual que é o ângulo que esse comprimento vai ter em relação a uma reta horizontal 0, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui no AutoCAD, ó, eu vou mostrar isso agora, mas depois, gente, nas próximas aulas eu vou focar mais no AutoCAD com vocês. Ah, vocês não estão vendo o AutoCAD, não, peraí. Aí, apareceu para vocês. Olha só, se eu trabalhar aqui com a ferramenta... gente, deixa eu mostrar uma coisa no AutoCAD. O meu AutoCAD, ele está configurado, se vocês olharem as minhas barras aqui, ó, ele está configurado do mesmo jeito que eu configuro, que está lá na apostila. As imagens, as minhas barras aqui estão do mesmo jeito que está na apostila. Quando vocês pegam o tipo padrão do AutoCAD, a configuração padrão do AutoCAD a partir do 2000 e... Agora eu não vou me lembrar qual que é. Ele vai vir... Peraí, deixa eu aumentar a minha tela aqui para vocês verem. Ele vai vir aqui com essa barra aqui em cima dessa forma, ó. Aqui em cima vai ter o padrão, que aí tem as ferramentas de desenho, as ferramentas de modificação, as ferramentas de anotação e outras ferramentas aí. A de vocês vai vir dessa forma. Lá na apostila, ela tá dessa forma aqui que eu tô mostrando para vocês, que são essas barras aqui. Não tem muita dificuldade, vocês podem trabalhar com essa forma aqui fica até mais clara, né? Porque já vem o nome aqui do elemento e tudo mais. Mas eu vou gravar um tutorialzinho, eu vou tentar ver se eu consigo fazer essa gravação, mostrando para vocês como que vocês fazem a configuração da área de trabalho de vocês dessa forma aqui, que é a forma do AutoCAD clássico, que se eu não me engano, é antes do 2014, que é dessa forma do AutoCAD clássico. Tem muita gente que trabalha ainda com ele dessa forma, que aumenta a área de trabalho, né, a área de desenho. Mas não faz grandes diferenças, não. Tá certo? Mas depois, qualquer coisa, eu gravo aí para vocês. Vocês conseguem configurar aí no AutoCAD clássico. Não é tão simplesinho, mas dá para fazer. Também não é um bicho de 7 cabeças também, não. Então, olha só, voltando... Pode falar, Adriano. 2020 também? Que eu tô usando 2020, 2018 não pegou? Não, então, no 2020, se você já abriu, você já olhou aí, ele tava daquele jeito que tava a minha tela antes, né? Que é aquela barra grande lá em cima com linha, com aquelas anotações ali, não é isso? Isso. Então,
Na apostila é que ele tá com essa configuração igual tá aparecendo o meu aí agora para vocês, que é o AutoCAD clássico. Mas você consegue, no AutoCAD 2020, você também consegue fazer essa configuração, mudar ele para o AutoCAD clássico, entendeu? Tem ali um passo a passo que tem que ser feito, não é absurdo de difícil, mas tem um passo a passo que tem que ser feito. Depois, qualquer coisa, eu gravo um tutorialzinho e mando para vocês, se vocês quiserem. Mas, gente, vocês conseguem trabalhar normalmente também do outro jeito, entendeu? Acompanhar o que o professor está falando lá na apostila, usando o mais novo, né? Sem ter que configurar esse clássico lá. Vocês podem fazer os estudos de vocês com a configuração mais nova. Ela é até mais fácil, né? Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio. Lá, ó, essa coordenada polar que eu falei com vocês, aqui no AutoCAD, ó, quando eu vou construir uma linha, o AutoCAD, ele mostra aqui para mim, tá aparecendo aí ortogonal para vocês. Aí tá aparecendo um valor, que tá aparecendo aí 0,6672, um sinal de menos e um ângulo, que é o zero aí. Quando eu estou construindo, quando eu estou fazendo essa linha, vamos supor que eu queira fazer uma linha de 2 de comprimento e que ela seja a 45 graus. Então, eu posso digitar aqui, ó, 2, sinal de menos e o ângulo, 45. Aí ele vai fazer uma linha ali, ó, com um comprimento de 2 e o ângulo de 45 graus. Essa linha ela ficou inclinada aqui. Deixa eu falar de novo aqui para vocês, porque eu achei que ia... Ah, peraí. Aqui, ó. Aqui tá aparecendo, ó, o comprimento da linha e o ângulo. Eu quero que apareça o ângulo. Peraí. Aqui tá aparecendo o ângulo de 45. Tá tampado aí por esse esticar e alongar, mas aí tá aparecendo o ângulo de 85. Então, como que eu fiz? Vamos supor, agora fazendo a partir dessa linha aqui, ó. Eu pego a linha, clico aqui na pontinha dela, e aí eu estabeleço, ó, o comprimento 1, por exemplo, sinal de menos e o ângulo. Qual que seria o ângulo que eu quero agora? Vamos supor, menos 45 graus. Sinal de menos ou sinal menor? Sinal de menor. Sinal de menos, não. Sinal de menor, Caio. É o sinal de menor. Você tá certo. É igual tá aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu voltar lá no slide. Ó, peraí. Quase que eu paro a gravação. Aqui, ó. Peraí. Aqui, ó, é o sinal de menor, tá vendo, ó? Beleza. Eu ponho a distância, o sinal de menor e o ângulo. Aí eu consigo fazer a linha com o comprimento que eu quero e a inclinação que eu quero. Lá no AutoCAD a gente utiliza muito isso daqui. Porque para fazer a linha inclinada, né, muitas das vezes acaba ficando um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que medir o ângulo. Então, fazendo dessa forma aqui, utilizando esse recurso que o AutoCAD tem, que é as coordenadas cartesianas polares, a gente consegue construir linhas inclinadas mais fácil lá. Tá certo? Vamos só fazer aqui um tiratema rapidinho, só para ver se vocês entenderam. Se a gente estiver considerando esse desenho aqui, ó, eu acho que deve estar aparecendo aí, esse ponto aqui é o ponto A. Se eu estiver falando em coordenadas cartesianas... Peraí, deixa eu ver. Se eu estiver falando em coordenadas cartesianas normais, o meu ponto A, vamos considerar que o meu ponto A seja a origem. Então, o meu ponto A seja o 0, 0. O meu ponto B seria qual coordenada? O meu ponto B seria esse ponto onde o meu mouse está em cima. Qual que seria a coordenada do meu ponto B? Considerando o meu ponto A como 0 e 0. Coordenada absoluta. Isso? 30 de x e 0 de y.
Isso, seria 30 de x e 0 de y, isso mesmo. No meu ponto C, a coordenada do meu ponto C seria quanto, então? 20 e 30. Não, peraí, 30 e 20. 30 e 20, isso mesmo. 20. Seria 30 de x, né? E 20 de y. Do ponto D, vamos só até o ponto D, depois eu vou para outro desenho para a gente fazer polar. E a do ponto D seria quanto? 50 40 de x e 20. e 20 de y. Não, ó. O André falou errado. É 50. Era 50. 50x. Isso. É 30 50. aqui, ó. E mais 20 aqui. 50 em x 20. e 20 em Isso. y. Vamos para um outro longe, só para a gente Isso. avaliar. O ponto H, qual que seria as coordenadas do ponto H? O ponto H está lá em cima, ó. É esse ponto aqui, ó. Qual que é a coordenada do ponto H? 30 e 70. 30 e 70, isso mesmo. 30 em x, 70 em y. A cartesiana é tranquilo, né? A cartesiana tem que pensar menos. Agora, vamos supor, nesse daqui, fazendo a polar. Eu vou considerar o meu A a minha origem, da mesma forma. Geraldo, só me responde um negócio aqui. Pode falar. Coordenada cartesiana são todas as três, não é isso? Só que uma é absoluta, a outra é relativa e a outra é polar. Isso, é isso mesmo, Caio, está certo. Coordenada cartesiana, todas as três são cartesianas, que elas utilizam essa referência cartesiana, que é o XY, né? Esse plano cartesiano. Mas aí a gente tem esses nomes, esses próximos nomes, que é a absoluta, que seria essa daqui, a da peça anterior, né? A polar, que é a que tem o arroba lá, que é a polar, desculpa, não é a do arroba, não. É a relativa, que é sempre mudando a origem, né? Mudando a referência, e a polar, que é a que eu tenho o ângulo. Nessa daqui, se a gente for fazer da relativa, o ponto B vai ser quanto? A polar, você pode fazer ela pegando como referência a origem, e você pode fazer ela, se você utilizar o arroba, pegando o relativo, não é isso? Pode, exatamente. Você pode fazer ela tanto da origem, tanto em referência à origem, quanto do relativo. Se eu tiver o arroba, eu estou utilizando com o relativo. Isso é sempre a posição que você coloca sempre é em X ali. Sempre né? em X. Por exemplo, quer ver uma polar, quer ver uma cartesiana fácil aqui? Vamos supor que eu esteja fazendo o ponto E, aí fiz o ponto F, e eu quero... Esquece aqui o ponto F, eu estou fazendo o ponto E e direto para o ponto G. Qual que seria? Vamos supor que eu tivesse uma linha ali do ponto F para o ponto G. O meu ponto G, se eu estivesse fazendo ela em polar, seria arroba 25, 9. Arroba 25 20, e o meu comprimento. Menor que 9. E o menor, sinal de menor, 45 graus. Não, eu tô falando esse Não, daqui. seu ponto Na verdade, nem é 25. 25 vai ser 25 ao quadrado, mas 25 Não, Geraldo, você não está pegando como referência o F? Não, eu tô pegando como referência o E aqui, ó. Tô fazendo do E pro G, cara. Tá vendo? Ó, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, porque tanto aqui é 25 quanto aqui é 25. Então aqui é 45 graus. Eu tenho um X aqui, que seria aqui 25, e aqui 45 graus, tá vendo? Geraldo, peraí. Na verdade, não é 25, não. Você está me escutando? Tô escutando. As coordenadas polares, elas obrigatoriamente elas têm que vir como a relativa do último ponto, não? Isso, é o que eu fiz aqui, ó. Quer ver? Vamos voltar lá. Ela sempre tem essa relativa aqui, tá vendo? Ó?
Então, mas ali você pulou um ponto. Não. Você pode fazer do E para o G, ali você tem que passar pelo F primeiro, não? Não, mas eu tô pedindo para vocês suporem, só para a gente poder fazer uma relativa aqui com ângulo, entendeu? Tá. Porque do F pro G seria ângulos 90, igual você falou. Mas aqui eu teria que fazer de 45, entendeu? Aí você teria, nesse caso, aí você teria que alongar em X, em Y, pegar o triângulo, o retângulo, verificar que as medidas do triângulo são 70 graus, né? Nossa, mas aí é viagem demais. É. Se eu for fazer do G em relação ao F, seria zero, igual você falou, né? Que o comprimento, na verdade, zero não. É sempre Sim. o comprimento 25 e arroba 90. Isso. Seria essa daqui. Aí, nesse caso que você perguntou do E para o G, aí você teria que transformar em triângulo para calcular o ângulo. Exatamente, eu tenho que fazer. Na verdade, o ângulo eu sei que é 45, porque esses dois lados aqui são iguais, tá vendo? Eu tenho que calcular essa hipotenusa aqui, ó. Que vai ser 25 ao quadrado. Mas como assim? Porque aqui é 25, ó. Aqui, ó. Se eu for pensar nesse triângulo aqui, Caio, ó. Esses dois lados aqui, esse lado aqui com esse daqui é igual, tá vendo? Aqui é 25 e aqui é 25 também. Se esses dois lados aqui são igual, isso daqui tem que valer 45. Ah, não, tá. 25. Aqui é 25, ó. Aqui é 25. Aqui, só que eu tampei. Ó, aqui é 25 e aqui é 25. Beleza, entendi. Entendeu? Aí eu calcularia essa hipotenusa aqui, ó. Que vai dar aí 25 vezes raiz de 2. Vai ser 25 raiz de 2, e aí eu teria o ângulo de 45 graus, entendeu? Aí vai ser a hipotenusa ao quadrado mais a soma dos cabeças ao quadrado, né? Isso, vai ser 25 ao quadrado mais 25 ao quadrado, raiz disso. Aí 25 ao quadrado mais 25 ao quadrado, raiz disso tudo, vai dar 25 raiz de 2, que vai ser essa hipotenusa aqui. Aí eu teria, vamos supor, se eu estivesse fazendo G em relação ao E, eu teria que 25 vezes 1,40 e poucos, né, que é o raiz de 2, ângulo de 45 graus. Entendeu? Entendi. Viajei um pouquinho aí, mas é isso. Só para a gente fazer uma polar. Bem, Hã? você complicou? Compliquei, ué. Estava muito fácil. Agora, se eu fosse fazer a... Só para a gente terminar, gente. É assim. Hã? Como é que é? Não, é assim que caem provas. Ué. Quando você vai fazer algum concurso, geralmente é desse jeito. Tem que fazer alguma continha. Não pode ficar à toa também, só olhando facinho, né? Mas olha só para a gente terminar, gente. Do A para o B, se a gente for fazer relativa, o B aqui seria qual? Só a relativa. Seria? Do A para o B? O A para o B. Tomando o A como zero. Vai ser 75, zero. 75, zero. Isso mesmo. E o C? O C vai ser Na relativa. Seria qual? arroba 0 e 13. Isso, exatamente. O D? Vou deixar os outros responder. Oi, Adriano. Quanto que seria o D? Adriano, André. Tem mais gente na sala também. Bruno. Ó, o D, vamos lá para vocês entenderem, ó. Se eu considerar o C como zero, o D eu andei 50 aqui em X, só que é 50 para a esquerda, da direita para a esquerda. Então vai ser 50 negativo, né?
Negativo. Exatamente. Em Y, aqui, ó, de C para D, eu não variei nada em Y. Então vai ser 0. É 0. Tá certo? O F aí, ó, B, C, D, E, né? F não. O E vai ser o quê? Arroba. 0. Não variei nada em X. 0, isso mesmo. E 25. 5, né? Exatamente, tá certinho. Pessoal, por hoje era isso. Acho que deu nosso tempo também. Vai, pode falar. Na prática, em AutoCAD, você não isso não. Você já vai naquela ortogonal lá e o controle do mouse ali. Não, você não precisa fazer esse arroba aqui no AutoCAD. Você não precisa trabalhar com isso, não. No AutoCAD, você vai estabelecer um ponto. Quando você for fazer uma linha, né? Você vai fazer o primeiro clique em qualquer lugar da tela, não importa o lugar da tela. Você vai clicar num ponto, vai arrastar o mouse e vai digitar o comprimento que você quer. Entendeu? Beleza. Digitou o comprimento que você quer, você dá Enter. E aí você pode mudar a orientação, né? Você deu Enter, você continua ainda na ferramenta de linha, você cria uma outra linha a partir daquele ponto ali. Na próxima aula, no próximo encontro, lá também na apostila, né? As duas primeiras aí partes da apostila fala sobre os snaps, sobre essas primeiras ferramentas. No nosso próximo encontro, sem ser na semana que vem, na outra semana, eu vou trazer alguns desenhos e aí eu vou ficar só por conta do CAD aqui também. Aí aproveitar esse tempo também, que aí o restante do pessoal baixa o CAD também, aí vocês abrem o CAD no computador e a gente vai tentando fazer junto, né? Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem compartilhar a tela de vocês, eu vejo o que pode estar errado na tela de vocês, a gente vai tentando fazer junto aí, tá bom? Beleza. Então, gente, ó, fez lá os exercícios, se tiver alguma dúvida aí nesse início também lá da apostila, depois que vocês verem, vocês podem me mandando aí, que eu vou tirando a dúvida de vocês, tá? No mais, boa noite para vocês aí. Pode falar, Rodolfo. Não, só deu ok. Boa noite aí, beleza, tudo certo. Então, beleza, gente. Boa noite para vocês. Até semana que vem, Boa noite a todos aí semana também. que vem, a gente tem aula de projeto integrador, tá? Aproveita que o projeto, o Caio tinha falado que não apareceu para ele, mas eu vou verificar. Talvez o pessoal não fez o enturmamento. Mas a sala já está prontinha. No mais tardar amanhã, deve aparecer para vocês já. Já dá uma olhada lá no projeto integrador também, para vocês iniciarem aí o trabalho também do projeto integrador. Ô, Geraldo. Pode falar, Rodolfo. Rapidinho. As aulas vão ser só terça e quinta, nos primeiros horários. Só, 2 horários por só semana. terça e quinta. Não tem os dois últimos. Dia nenhum vai ter os dois últimos, não. Não, beleza, então. Tá? Obrigado aí. Pessoal, Tá boa bom. noite. Boa noite, gente. Até semana que vem.